Galera, hoje é quarta-feira, a gente vai falar sobre esse livro Poder versus Forças, do Dr. David Hawkins. Para quem não sabe, para quem não conhece esse trabalho, dá uma olhadinha, entra, se inscreve no canal e vê que tem várias playlists. Esse mais um vídeo dessa playlist. A gente vai entrar no segundo capítulo hoje e vai falar umas coisas muito legais. Hoje, ou sexta-feira, vocês vão aprender exatamente como fazer esse teste para saber diversas coisas. É um teste de cinesiologia aplicada à questão comportamental e você poder calibrar o que é verdade, o que é mentira, o que calibra alto, o que calibra baixo. Né? Eu vou explicar em detalhes isso para vocês. Eu já dei uma explicada anterior, mas aqui com mais detalhes. Quanto mais a gente vai avançando, mais detalhes, né, a gente vai conseguindo. Porque o método dele, né, do David Hawkins, é fazer o quê? É fazer uma explicação sempre em espiral. Então, você toma conhecimento do assunto, daí vai espiralando para mais aberto, mais profundidade, né? Como se você subisse assim uma montanha e aí lá de cima você vai tendo mais possibilidades de entender, de enxergar o que a correlação com outras coisas, como que aquilo é de fato sob todos os ângulos, todos os pontos de vista, né? Porque você consegue andar, rodar e ver ali o que você não conseguia ver se você estivesse muito perto e olhando apenas de uma direção, né? Bom, então tá bom. O que a gente falou da última vez, no nosso último encontro, foi sobre a gente ter a consciência humana, e aí a gente tem a consciência individual e a consciência humana, como o inconsciente coletivo de Jung, que a gente estaria todo mundo está interconectado com essa inteligência, com essa grande inteligência, né? Aliás, não é só uma inteligência, mas a consciência. Né? Imagina os níveis de consciência. Então, você tem a consciência animal, imagina dos cachorros, né? E aí ela tem conhecimentos, campo morfogenético que está ali, né, para os cachorros. E você tem dos seres humanos e de outros bichos, de outros animais, de plantas, de tudo. Então, todas as formas de vida teria essa correlação, esse campo morfogenético. Você fala, o que é isso, campo morfogenético? Imagina que todas as informações... quem cunhou esse termo foi Rupert Sheldrake, que é vivo ainda, né? E ele é inglês da Inglaterra. E vocês podem ver também vários vídeos dele, bem interessantes, bem legais, que ele sempre faz. E aí falando, então, sobre algo muito parecido com o que aqui a gente descortina, né? Sobre a consciência, sobre as consciências, uma consciência coletiva, né? Da onde tudo provém para aqueles seres. Pode ser para as plantas, para qualquer animal, para a gente, enfim. Mas aí para a gente, então você vai ter todo como se fosse um repositório de informações de passado, do presente. Eu acho até que do futuro, mas o futuro é um pouco awkward para falar aqui, né? Então eu não vou entrar nisso aqui porque eu desconheço. Eu sei que a gente pode acessar de outras formas, mas também tem linhas paralelas. E aí? Aí você está complicando, então vamos parar, vamos deixar disso que isso não está no livro, não. Eu só estou trazendo de outros autores quando ele faz menção, né? E, bom, aí vamos dar sequência aqui, então, fazendo a leitura, com o modelo holográfico da função cérebro-mente de Karl Pribram. Eu tenho dificuldade de falar esse nome porque você tem um R antes, um R depois, né? A realização de cada indivíduo contribui para o bem-estar geral. Então, ele fala o seguinte: imagina que você tem um cérebro aqui e você tem a mente. O que é a mente? Seriam, então, os neurônios fazendo as sinapses e trabalhando. Imagina você ver uma energia enorme, assim, né, elétrica acontecendo, como se fosse grande tempestade, que é todo o trabalho dos neurônios interligando, fazendo essa ligação uns com os outros, e tem as sequências, né, daquelas redes neurais todas que já foram guardadas, com memórias que foram concatenadas, enfim. Ele fala que, então, o modelo holográfico, então, essa função cérebro, né, junto com mente, seria um modelo holográfico, que você vê como uma projeção mesmo de luz quando você faz com holografia, né? E aí, a realização de cada indivíduo, por que ele fala isso? A realização de cada indivíduo contribui para o bem-estar geral. Aí, é muito legal, né? Porque muita gente fala, quando vê que o outro está bem, tem um problema com isso, porque a pessoa não conseguiu se realizar. Então, se você está acomodado e o outro teve um super sucesso e você gostaria daquele sucesso, mas você não quis mover uma palha para chegar lá, então a pessoa pode sentir, puxa vida, agora está me mostrando, parece que ele está dando um tapa na minha cara, porque está mostrando que eu, se tivesse caminhado, poderia ter chegado até lá.
Então eu me culpo, e para não me culpar, eu faço uma projeção de raiva, porque ele chegou, né? Então isso aí seria a inveja. Por que ele chegou e eu não? Quando eu não assumo a minha responsabilidade de ter que caminhar para chegar no meu destino, que pode ser similar ao que o outro chegou, né? Então eu nunca posso ficar julgando quais foram as situações que a outra pessoa passou, porque muitas coisas nos dão a impressão de serem de uma forma, mas você não está dentro daquela pessoa, você não teve as vivências que ela teve, não teve nem os benefícios, nem as dificuldades todas, que muitas vezes você nem imagina quais são, porque você não viu de perto, porque você não andou com os sapatos dela, né? Então você não calçou os sapatos dela para poder ter essa noção, ter esse entendimento. Então a inveja, né, é prejudicial para quem sente e é prejudicial para o outro também. E aí tem uma grande verdade aqui que a gente acabou de ver, que é fato. Se nós todos estamos ligados, né, ao inconsciente coletivo de Jung, ou então à consciência de David Hawkins, que eu acredito muito, porque senão não se explicaria muita coisa, como faculdades de parapsicologia, quando um se realiza, aquela realização que se torna possível, primeiro que aquela alegria, aquele contentamento, está nessa grande rede, né, que a gente se une. Então, se a gente deixar o ego referência de lado e sentir de fato, a gente se alegra porque mais um ser humano chegou a um resultado e isso nos é possível, nos é benéfico. E mesmo que eu não chegue naquilo, ele me representa, uma pessoa que andou e provou que os seres humanos são capazes de coisas belíssimas, né? Se eu faço parte da família humana, é da minha família, é alguém que fez algo que eu não fiz, eu tenho que me felicitar por ela, cada um faz a sua parte, cada um segue o seu caminho. E eu tô vendo aqui, né, falando disso, não tem nada a ver, mas tô vendo uma nuvem que está sendo refletida no quadro. Ficou legal, né? Ali, né? Bom, mas vamos continuar aqui. Estudo que também se correlaciona com o prêmio Nobel Sir John Eccles. O cérebro funciona como um aparelho receptor de padrões de energia que residem dentro da própria mente, a qual existe como consciência expressada na forma de pensamento. Então, a gente já sabe que a gente é tanto aparelho receptor quanto a gente é emissor, né? Então a gente pega os padrões de energia. Muitas vezes você chega num lugar ou com determinadas pessoas que estão representando fortemente um padrão e a gente está sofrendo as consequências para o bem e para o mal, né? Isso não é coincidência quando você se liga com essas energias. É a vaidade do ego, olha, isso aqui é forte, muito legal, hein? É a vaidade do ego que afirma que os pensamentos são meus. Gente, nem os pensamentos são nossos. Vá tomar banho, é verdade? É verdade, sim. Ó, gênios, por outro lado, comumente atribui a fonte da criatividade a saltos de consciência para a base de toda a consciência, que tem sido tradicionalmente chamada de divindade. Gente, ó, isso aqui é maravilhoso, lindo. Eu tenho uma experiência, assim, eu não sou gênio, mas assim, pode ser que eu seja, pode ser que não, pode ser que todos vocês sejam. A gente tem um costume feio, um costuminho bobo de definir as coisas como se elas fossem fixas e acabadas, assim como é a realidade que a gente vê. E, na verdade, tudo é o oposto disso. A gente vive situações momentâneas, mas a gente não pode ter uma identificação, mas ela não fica ali fixa. Essa identificação, ela também é passageira, porque nada aqui é para sempre, a gente sabe disso. E uma coisa muito legal, a experiência que eu tive, que eu ia contar para vocês, é que quando você atinge níveis profundos de consciência, eu vivi assim por um mês, você vê o quanto a gente pensa pequenininho aqui. E quando você abre essa consciência e você começa a participar dessa grande consciência, meu Deus, como a inteligência não está aqui, né? A inteligência está em outro lugar. E a gente é muito burrinho quando está separado dessa inteligência. A gente nunca fica totalmente separado, mas a gente está sempre olhando para fora e faz muito pouca canalização para essa consciência que nos une a todos. Então a gente está sempre mesquinhado com uma inteligência muito pequena perto da condição que a gente teria quando estivesse usando isso. Mas quando a gente tem esses lapsos também de genialidade, quanto mais a pessoa estiver numa frequência mais alta, né, e procurando interesses, por exemplo, como um cientista que não é contaminado por interesses de indústrias, por suborno, mas por uma vocação de alma, são pessoas que têm muitos insights, né? São pessoas que recebem mesmo, que não recebem do nada, mas elas estão pesquisando tanto,
e abrem as portas para dar esse salto quântico. E quando a pessoa ela está nesse nível mais alto, e que tem a genialidade, então geralmente elas confessam, né, que a ideia não foi delas, veio, elas pegaram de outro lugar. Quando elas não fazem isso é porque elas não sabem ou porque elas não têm humildade para reconhecer, né? Mas a gente sabe que, por exemplo, todos os artistas que compõem, que escrevem, que pintam, sabem muito bem que as inspirações vêm de outro local, né? Franz Kafka, por exemplo, tem algo que ele disse, né? Como que você vai escrever? Você senta que a história vai desenvolver para você. E é fato, eu sempre gostei de fazer isso. Parece psicografia, parece que as histórias vêm prontas. A gente tem que dar continuidade, mas eu sempre senti que minhas mãos escrevem sozinhas. Eu penso muito mais rápido com as mãos do que com a mente. Por quê? Porque as mãos elas estão ligadas, né? Não a mão, né? Mas quando eu sinto essa ligação, essa abertura. Eu adoro pintar, pinto desde criança, desde os 8 anos, eu sempre fui retratista. Então, assim, quando você retrata alguém, você entra em contato com a pessoa de uma forma muito grande, por isso você desenvolve a compaixão, né? Então, você tem situações ali. Agora, quando você vai fazer algo, você sempre tem que desenvolver a técnica daquilo. Por exemplo, para escrever bem, você tem que ler muito, você tem que saber a estrutura, você tem que entender como concatenar as coisas. Para você pintar, você tem que saber técnica, ou então você veio aprimorado, você vai testando, vem de outras vidas também, né? Como que você retrata as coisas, depois isso você pode desenvolvendo sozinho. Mas aí você vai, então, sempre com persistência, desenhando, fazendo, pintando, vai desenvolvendo sensibilidade para as cores. Mas se você for criar algo novo, diferente, você vai pegar símbolos de outros locais. Você vai ter inspiração para criar certas coisas. Então, a gente sempre está em constante intercâmbio com essa grande inteligência, né, com outras formas de vida também. A gente não pensa sozinho, não faz nada sozinho. Mas você sabe, mas o pensamento é meu? Depende do nível de consciência que você está. Então, nem os pensamentos são nossos. E muitos vieram de um campo, né, daquele campo da tua consciência, daquela... Imagina que você tem pequenos campos e você tem campos maiores. Então, no teu campo, naquele que é menor, está inserido na grande. Você pode estar naquele campo teu, né, que é mais limitado, mas que é dentro daquele campo, ou então no campo maior que você participa. Pá, pá, pá. Então tá, então isso aqui que eu queria ver, eu queria que vocês tivessem atenção, porque essa afirmação múltipla que a gente leu, ela tanto pode ser usada, né, de uma forma positiva como de uma forma negativa, né? Porque a pessoa pode pensar assim, nada é meu, então isso é negativo, o ego pode ficar com raiva. Não, então isso não deve gerar raiva, mas pensar o seguinte: nós somos seres humanos, não tem que ter essa coisa dessa competitividade. A única pessoa que a gente tem que competir eu tenho que competir comigo mesma para sempre me superar. O outro tem que me servir de exemplo positivo ou negativo para eu fazer parecido ou para eu negar aquele exemplo, porque é um exemplo que não deve ser seguido, né? E a questão da genialidade ai, mas fulano é gênio e eu não sou. Não. Fulano aprendeu como dar salto de consciência e como acessar da fonte, né? Ele está se capacitando para isso, fazendo o melhor dele, desenvolvendo a técnica, colocando o coração de forma aberta, numa frequência mais elevada e conseguindo assim desenvolver a genialidade naquilo que ele se propõe a fazer, né? Não estou dizendo que todo mundo vai fazer isso, ou que a genialidade vai chegar em todos os segmentos, mas imagina que esse é o futuro da humanidade, que hoje vai olhar lá para frente e vai pensar, aliás, o contrário, né? Quem está lá na frente vai olhar para trás e vai falar, puxa, como que eles não conseguiam? Porque quanto mais a gente vai subindo degraus de consciência e expande, mais essa genialidade que a gente considera hoje vai se manifestar, né? Então, todo mundo pode ser gênio. Não existe a benesse de falar só tem, eu sou gênio, o outro é gênio, mas também não existe a coisa ruim de achar que você não pode ser, né? Porque não é porque eu sou um geninho, nasci um gênio, não, você desenvolve a capacidade. Galera, a gente vai entrar hoje já no segundo capítulo, eu fiz menos da metade ainda do vídeo e vamos dar continuidade. Esse aqui vai ficar muito interessante, agora eu não sei se vou desenvolver, provavelmente na sexta, mas vamos ver se dá para falar exatamente como vocês vão aplicar esse teste com minúcias, tá? Mas antes disso, senta que vem história. Essa base de trabalho dele envolveu milhões de calibragens,
com milhares de pessoas de todas as idades, e foi feito por 20 anos. Então, ele está esclarecendo aqui, antes de contar para vocês como fazer os testes, um pouco mais, para que vocês entendam sobre a cinesiologia, sobre o estudo que foi feito, né? Aqui também a gente vai passar por um histórico, né, de outros profissionais que fizeram e o que eles descobriram. E depois a gente vai para a metodologia dele. Teste válido para aplicações de todas as formas de expressões humanas, na literatura, arquitetura, arte, ciência, eventos mundiais e complexidade das relações humanas. Então, vocês podem usar para tudo, para ver o nível de consciência e para poder fazer perguntas a respeito de... Essas foram algumas áreas, mas imagina que serve para todas as expressões humanas, para todas as coisas que vocês quiserem saber. A única coisa que não seria, que ele fala, né, que a gente falou um pouco atrás, seria com relação ao futuro. Eu tenho minhas dúvidas, quem sabe, pode ser que sim, pode ser que não, né? Mas se a gente pensar, como eu já disse, acho que o vídeo passado, em linhas paralelas, então realmente acho que não deve ser aplicado, porque imagina que a gente vai cocriar uma realidade e você tem possíveis futuros que já estão plasmados em outro lugar. Se você é capaz de imaginar, então ele já existe em outro plano. Qual que você vai se encaixar? Qual que você vai acessar? Se você perguntar por um futuro, né, pode ser que venha ter a resposta de um futuro de acordo com o alinhamento que você tem hoje. Você dá saltos quânticos, as suas escolhas mudam. Porque, imagina, a gente pode mudar o futuro e diz que pelas experiências de física quântica a gente muda o passado. Se você pode também mudar o passado, então o que isso significa? Que não faz sentido nenhum você ficar perguntando o futuro. E aí você fala, bom, mas se eu posso mudar o passado, então, imagino considerando isso, essa hipótese viável, aí eu olho para trás, então o passado também pode estar errado. Nessa linha que você está, ele vai estar certo, mas se você sair dessa linha, sua lembrança vai ser outra e calibragem vai ser outra também. Mas isso é papo para outro dia. A questão é de física quântica, vale a pena a gente visitar em outros vídeos, em outra série, falando como que eles chegaram em experimentos que eles conseguiam alterar o passado, né? Eles não, a experiência se provou que ela altera o passado, né? Que essa realidade ela não é fixa como a gente imagina e ela não vai de forma linear. Mas vamos deixar para outro dia, né? Não me xinguem. Tem gente que está vendo isso aqui que já viu a respeito, não sou eu, não ataquem a mensageira sobre pesquisas que foram feitas, que foram realizadas. Apenas estou passando para vocês. Pode ser que tenha gente que já acredita ou pensa nessa possibilidade. Para mim foi muito difícil de imediato pensar nela, depois foi libertador, né? Pensar. Bom, vamos lá. Etnias as mais diversas, de criança até 90 anos, de indivíduos classificados como normais, até pacientes psiquiátricos severamente doentes. Então, aqui ele está explicando que foi testado com tudo que você pode imaginar. Criança dá certo, pessoa mais velha dá certo, pessoa... todo mundo, tá? Foi feito aqui o teste. Todo mundo foi testado, ninguém escapou. Testados em diferentes lugares, por exemplo, na montanha, daí ele fala, né? Altitude tal, né? Latitude tal, latitude, altitude, tudo. Ali na beira do mar, enfim, sempre a mesma coisa. Aí, diferentes humores, dias de trabalho, feriado, nada atrapalhando o resultado. A exceção foi a metodologia do procedimento, do teste em si. Só que aqui, eu acho que eu vejo uma certa contradição, que ele fala assim, os diferentes humores não alteraram o resultado. Mas tem que ficar muito esperta com isso, porque se a pessoa estiver num campo vibracional muito baixo, ou se ela calibrar abaixo de 200, como ele falou, pode sim interferir no resultado. Então, talvez ele tenha dito o seguinte, que conseguiu fazer com que as pessoas que estavam com humores diferentes, depois elas chegaram numa equanimidade, porque ele vai mostrar lá na frente sobre como deixar, a pessoa chega, ela está muito lá para baixo, ela pode gerar uma interferência grande, e ele explica isso também. Então, aqui ele está dizendo, foi feito com todo mundo, mas a pessoa chegou, se ela não estava bem, você tem como, né? Depois eu vou te explicar, usando um jeito de bater aqui no timo e falar umas coisas, para que volte a pessoa a ficar numa frequência mais elevada e não dar interferência no teste. Então, há que se consertar algumas coisitas aqui na vida real, né? Vamos lá. A única coisa que eu vou pedir para vocês, não sei se hoje, amanhã, não, provavelmente amanhã, porque a gente vai no histórico, hoje vai ser, amanhã não, sexta-feira, né? Que a gente vai falar como aplicar, né? Vai ser a cereja do bolo dessa semana, não percam. Vocês vão ver com detalhes o que vocês fazem para aplicar e para descobrir tudo. Vamos lá.
Mas aqui a gente vai para o histórico, vai dar uns 20 minutos até então que a gente falou, né? Pesquisas iniciais de cinesiologia foram feitas tanto para o diagnóstico de doenças, de patologias, como para monitorar a resposta no tratamento. Foi o Dr. George Goodhart, na década de 70, né, que fez esses experimentos. Mas não foi só ele, né? Foram mais pessoas. Diz que teve, não sei quem foram, 3 fisioterapeutas que começaram a escrever sobre a cinesiologia. Mas aí teve algumas pessoas, como o Dr. George Goodhart, que se destacaram porque fizeram estudos prolongados, porque utilizaram bastante. Então, aqui ele conseguia descobrir, né, se a pessoa estava com algum problema interno, de algum órgão, alguma coisa, pelo teste da cinesiologia. E também dos meridianos, né, que são os meridianos de acupuntura. No caso, minha mãe é acupunturista. Então, ela tem que falar, né, mãe, se isso aqui dá para você, se você faz ou não. Muito provavelmente sim, mas minha mãe parece uma mágica, assim, ela tem um monte de truque, né? Truques não como falsidade, não, mas como cartas na manga para poder fazer os tratamentos todos que ela faz. Então, imagina que interessante, né? Você conseguir fazer o diagnóstico pela cinesiologia, ou seja, pela força muscular. Então, dependendo de onde está o meridiano, que eu não vou saber, né? Que são as linhas de acupuntura, que são os pontos de acupuntura. Então, por exemplo, imagina que eu estou chutando aqui, minha mãe vai me corrigir, vai ver que não tem nada a ver, mas imagina que isso aqui fosse ligado ao fígado, né? Então, daí eu não sei também o que ele fazia. Mas é fazer teste muscular, sei lá, alguma coisa aqui, ver a resposta para entender se estava com problema, não estava, calibragem, enfim, mas como ele fazia. Eu não sei se ele usava calibragem, não quero falar bobagem. Não conheço o trabalho dele, não estudei, é só uma menção que é feita no livro do Dr. David Hawkins quando ele está fazendo histórico, né? Então, são as informações que a gente reputa mais significativas para um histórico mesmo, mas bem a passando. A técnica encontrou aceitação, né, essa diagnóstico e tratamento, entre profissionais de muitas disciplinas, médicas, né, no caso, mas que tinham orientação holística, porque a medicina tradicional não queria misturar, não aceitava. O psiquiatra Dr. John Diamond começou a utilizá-la para diagnóstico e tratamento psiquiátrico. Ele classificou essa utilização como cinesiologia comportamental. Então, imagina que o primeiro estava usando aqui o Dr. George Goodhart para saber com relação aos órgãos, né, com problema de saúde mais palpável, físico. E aí veio o Dr. John Diamond, que era um psiquiatra que ele estava vendo a questão comportamental, né? Como que a gente vai saber sobre determinadas doenças, como vai fazer pesquisa e tratamento. Então, também usou a cinesiologia. E aqui ele está falando sobre alguns experimentos que foram feitos, né? Pacotes selados com adoçante ou outras substâncias catabólicas. Substâncias catabólicas que são contrárias à vida, né? Sem conhecimento nem do testador, nem da mente de quem era testado. A mente consciente, ela não precisa saber do que se trata para ter resposta. Então, é importante que se diga isso. Fica fraco, gente. Você coloca um pacotinho, coloca ali o adoçante. Pior que falando aqui, contando uma coisa para vocês, que eu fui fazer um brigadeiro agora há pouco de... não era brigadeiro bem, né? Mas é mais ou menos. Um docinho com batata doce, né? E tava cozida, tudo. E eu já fiz várias vezes que você faz um docinho para enrolar depois, que você coloca só chocolate 100% cacau, coloca mais algumas coisinhas, eu coloco óleo de coco no caso, e aí eu enrolo, mas eu nunca pus adoçante, né? Se eu puser açúcar para ficar um pouquinho mais doce, é pouco, tipo uma colher de açúcar para uma quantidade grande, só para dar uma realmente adoçada maior. Mas eu decidi, por bem, colocar adoçante aqui nas 4 colheres. Ai, gente, ficou horrível, tô até agora com aquele gosto horrível de adoçante, a gente sabe que é catabólico, que os testes musculares não dão um bom resultado, que a pessoa fica fraca, né? Então, como é que você... É uma coisa que faz bem à saúde? Não, não faz, porque daí ele vai descer quando você faz o teste. Então, eu já sei, lendo isso sobre testes, já sabia, sei que adoçante não é a melhor coisa do mundo, senão ao contrário, é o oposto disso. O corpo da gente sabe, mas eu usei, né? Então, quem é teimosa paga o pato depois de ficar com esse gosto amargo. Mas vamos lá. Aí ele fala outra coisa aqui, do Nobel Linus Pauling, que ele escreveu um livro chamado Psiquiatria Molecular. E ele não teve uma recepção médica favorável na época, mas atualmente esses conceitos são fundamentais para o tratamento de doenças psiquiátricas. A ideia, né, desenvolvida no livro,
é que as doenças psiquiátricas poderiam ser corrigidas em nível molecular, nutrição ou medicação. Então, na época, só tinha uma cultura voltada para essas doenças, como esquizofrenia, enfim, seja lá o que for, né, de doença psiquiátrica, através de psicanálise, né, através disso. Aí ele demonstrou que não, falou não, através de medicamentos ou de alimentação, você consegue, pode totalmente ou parcialmente ter resultado favorável, né? Continuando aqui, foi a demonstração do Dr. Diamond de que o corpo fica instantaneamente fraco em resposta a atitudes emocionais pouco saudáveis ou o estresse mental que teve a maior influência clínica contínua. Então aqui foi comportamental, né? Então ele está falando aqui do Dr. Diamond, que a gente viu há pouco, usado na psiquiatria. Então uma questão comportamental foi ele que começou a desenvolver esses pilares, né? Porque antes era uma questão mais física. Também foi observado que uma resposta do teste em que o sujeito fica fraco estava acompanhada pela desincronização dos hemisférios cerebrais. Então, uma coisa que o Dr. Joe Dispenza fala muito, vocês vão ver nos livros dele, para quem não leu ainda, que a gente precisa que os hemisférios estejam sincronizados para que a gente viva melhor. Quando existe essa desincronização, significa que a gente está olhando para diversas direções ao mesmo tempo, a gente não tem foco, não consegue resolver nada e está desconectado da fonte, só olhando para fora. Quando você quer entrar no reino de todas as possibilidades, você tem que ter a sincronização dos dois hemisférios, né? Então, quando a gente está muito em beta alto, né? Você tem essa desincronização, a gente está fraco, né? Você está calibrando baixo. Então, você pode até ter um paradigma, você pode até calibrar mais alto, usualmente, quando você está tranquilo tudo, mas se você estiver numa situação assim que você fica muito ali tumultuado por estresse, né, coisa que você está passando, então você vai calibrar mais baixo, você tem que fazer coisas para subir essa calibragem. E, gente, por hoje é só, pelo seguinte, porque aqui começa exatamente como explicar na sexta-feira, que eu vou contar para vocês tudo com riqueza de detalhes, como que a gente vai fazer esses testes. E eu tenho certeza que vocês vão amar, porque daí vocês vão poder fazer com outras pessoas e descobrir muita coisa. Daí, presta atenção, vocês vão precisar de cada palavrinha disso aqui, ver, rever, salva o vídeo, porque vai ser ouro, tá bom? Espero vocês na sexta-feira, espero que vocês tenham gostado do dia de hoje. Essa questão do histórico, acho que ela foi bem importante para poder situar um pouco das pesquisas dele, de outras pessoas que já utilizaram, não só a título de curiosidade, mas de importância do que ele fez, né? Não foi à toa. Parece brincadeira de criança, como eu já disse lá atrás, só que envolve coisas muito importantes, né? A gente pode pensar em leitura de registro acástico, que eu também faço, ou então, mais ou menos isso também, mas com outros nomes, outros estudos que eu desenvolvo, que eu continuo com essa pesquisa toda, mas clarividência, clareaudiência, que eu já fiz muito também em escolas iniciáticas, enfim, você pode pensar em diversas formas de você ir para esse inconsciente, né? Ou consciência, essa grande consciência. Mas aqui é uma coisa muito fácil, que ninguém precisa ficar pensando de forma mística ou ficar com certas amarras, achar que não consegue, mas é uma porta de entrada para um universo muito grande e rico, tá bom? Beijo pra você. A gente se fala, a gente se vê no próximo vídeo. Até sexta-feira. Fui.